Bom, pelo título do vídeo você já viu o que aconteceu, eu fui demitido. Antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thiago, sou jovem advogado e criei esse canal com o intuito de documentar e também ajudar todos aqueles que estão nessa mesma caminhada que eu, da jovem advocacia. De começar a advocacia sem nenhum padrinho, sem nenhuma ajuda e usar os meios que a gente tem, internet, para poder conseguir galgar aí nessa carreira. E com os vídeos poder ajudar você aí que está nessa caminhada. Você gosta desse tipo de conteúdo e também está aí nessa mesma fase que eu, se inscreva no canal, deixe o seu like para ajudar que nosso trabalho, esse vídeo chegar a mais pessoas. Compartilhe também esse vídeo com alguém que você conhece que está nessa fase também da jovem advocacia. A gente está chegando aí nos 500 inscritos. E você vai me ajudar demais fazendo isso. Deixa eu falar logo aqui que esse não é um vídeo daqueles de dor de cotovelo, que quando a pessoa é demitida, ela fala mal da empresa aí porque foi demitida. Se você acompanha já os vídeos aqui no canal, eu tenho um vídeo desde quando eu fiz a entrevista, a seleção, a prova na verdade. Também quando eu fiz um mês. E esse mês eu fiz 2 meses já trabalhando nesse escritório. Eu vou deixar todos linkados aqui, vou deixar também no card aqui o vídeo de um mês, para você ver que não é choro aí de quem foi demitido. Na verdade, eu nem fui demitido, porque não houve contratação. Nenhum contrato eu assinei. Eu só ia realmente lá e prestava os serviços e recebia por isso. Não tinha nada formalizado, então não fui nem demitido. Eu fui dispensado. Mas já era algo que eu já estava planejando, realmente. Eu já tinha conversado com minha esposa que eu ficaria só esse mês de julho lá e em agosto eu já não queria mais ficar lá. Por algumas coisas que que aconteceram lá e não estava me sentindo bem trabalhando naquele local. Primeiramente porque foi combinado uma coisa logo no começo, já quando eu estava conversando com a dona, a gente combinou uma coisa, só que no decorrer do contrato, no decorrer dos dias, se tornou algo completamente diferente. Primeiramente foi em relação ao horário, A primeira conversa foi que seria algo sem controle de jornada, que seria um período, eu ficaria só um período, que foi algo que me fez aceitar essa proposta, porque eu não aceitaria uma vaga de CLT porque comprometeria meu tempo, e eu não queria deixar de atuar na minha advocacia autônoma, não queria deixar de ter meus clientes, fora que eu tenho outras coisas para fazer também. Eu tenho conteúdos para gravar aqui, tenho conteúdos para gravar nas minhas outras redes sociais, que eu falo de direito do trabalho, e isso requer tempo, A gente requer uma pesquisa, você tem que pesquisar o que você vai falar, você tem que planejar os conteúdos. Foi uma das coisas que me fez aceitar essa vaga. Desde o começo eu tinha para mim que eu não aceitaria se fosse o dia todo e se fosse até CLT e tivesse exclusividade eu não aceitaria. Bom, no começo, com a dona do escritório, ela me falou que era assim, só que no decorrer do contrato, todos os dias que eu fiquei o dia todo, não teve nem... Na verdade, teve alguns dias que eu fiquei menos, Foi os dias que eu tive audiência, que aí eu saí um pouco mais cedo. Mas não foram 4 dias. Mas durante esses 2 meses eu fiquei entrando 7 horas da manhã, 7h30. Às vezes eu ia 9, Mas todas as vezes que eu fui 9, eu fui chamada a atenção por causa do meu horário. Ela falava que não tinha controle de horário e tal, mas queria ver qual era o comprometimento meu com o escritório. Mas isso foi, uma vez na semana, 2, no máximo eu entrava 9. As outras vezes eu entrava sempre 7h30, 7 horas às vezes, por conta que eu ia junto com minha esposa, E nos dias que ela ficava de folga eu entrava 9 horas, nos dias que eu ia junto com ela eu entrava 7. E ela tinha folga geralmente essa frequência, Uma vez, 2 vezes na semana no máximo. E todas as vezes eu saía 5. Entrando 7, 7h30 saía 5, ou entrando 9 saía 5, do mesmo jeito. Porque, em regra, o que foi prometido é que não tinha controle de jornada e eu faria meu horário. Em relação ao horário de almoço em si, eu só almoçava, levava o almoço às vezes. Na maioria das vezes eu levava almoço, almoçava e voltava. 15 minutos de almoço. Era praticamente um CLT, era um emprego informal legalizado, Como eu falei do outro vídeo. Pra você ver que eu não tô chorando aqui porque eu fui dispensado. Desde o primeiro mês eu já vi o que era de errado e já até tinha comentado aqui também. Então, fora isso, tinha outras coisas que eu não me adaptei lá, que foi o jeito e o estilo do dono do escritório, do proprietário. Tudo que a gente fazia, todas as peças, no caso, outra coisa, eu fiquei na parte de execução trabalhista, uma parte que eu desconheço completamente. A gente sabe o básico, que a gente aprende na faculdade, mas a prática em si eu não tenho, Nenhum processo meu chegou nessa fase. Os processos que eu tenho todos são iniciais, agora que estão chegando na fase recursal, então a fase de execução é nova para mim. Para mim começar na execução, eu realmente tinha que aprender do zero. E aí as peças que eu ia fazendo, as coisas que eu ia fazendo, sempre passavam por uma correção.
A dona olhava, corrigia e via o que tinha que corrigir ou não. No começo, realmente, eu admito que as peças até que não são tão difíceis, mas por eu não conhecer as teses que é usada, né, então eu demorava muito tempo para mim poder fazer uma. E lá eles queriam que a gente fizesse no máximo em 2 dias cada peça, né? E aí mandavam para a dona, porque realmente a dona tinha muita coisa para fazer e aí ela precisaria de mais dias para corrigir. Então ficaria 1 ou 2 dias para a gente fazer. No começo demorei, como eu falei aqui, só que nenhuma vez que eu mandei estava boa, né? Sempre tinha alguma coisa que era criticada, sempre alguma coisa que estava mal feita, que estava superficial. E às vezes que eu tinha dúvida, eu ia, perguntava e poucas vezes o pessoal tinha a boa vontade de explicar. Teve uma vez que eu lembro que eu perguntei uma coisa bem simples, só sobre uma desoneração tributária que o órgão em si tem direito, né? E eu questionei, né, para a dona lá, como poderia me sair nesse caso, né, se eu faria uma coisa mais genérica, falando só realmente que eles não tinham direito, sabendo que eles têm, né, essa desoneração. E aí ela simplesmente falou, pesquisa. Não teve nem a boa vontade de ensinar, né, de orientar. Então, no decorrer do contrato, eu já estava realmente me sentindo mal. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas você se sente que você não sabe nada, né? Nada que você faz está bom. Você acaba duvidando até da sua própria capacidade. Então, eu estava já me sentindo mal em relação a no decorrer do contrato. Então, eu já tinha conversado com minha esposa que eu ficaria realmente só esse mês de julho. Eu já estava sentindo que eu sairia, né? Que eles não iam ficar. Teve outra advogada, não sei se eu comentei, agora eu não lembro no vídeo passado, mas teve outra advogada que entrou uma semana antes de mim e ela já tinha sido dispensada e ela era muito mais experiente, 20 anos de advocacia e não se adaptou ao escritório. Eu dificilmente iria me adaptar. Outra coisa também eles também não queriam praticamente, eu tinha exclusividade lá, porque os meus processos para mim sair para fazer uma audiência era muito difícil, eles achavam ruim. Às vezes que eu precisei sair um pouco mais cedo, ou chegar um pouco mais tarde, sempre eles aceitavam com aquela cara ruim, né? Aquela cara de má vontade. A coordenadora sempre falava para me avisar com antecedência para programar o escritório, mas nem participava de audiência, nada, eles nunca colocaram para me fazer. Eu até entendo essa parte, né? Jovem advogado e eles com medo de prejudicar alguma causa deles, né? Então, tranquilo em relação a isso. Outra coisa é que, como eu já ficava o dia todo lá, tinha vezes que eles queriam que eu levasse trabalho para casa. Foi sugerido umas 2 vezes já pela coordenadora que eu instalasse no meu computador aquele programa de controle remoto, né? Da gente poder controlar outro computador da distância, né? Pela rede. Só que aí teve algumas vezes que eu ainda até usei, assim, trouxe trabalho para casa para finalizar algumas coisas que não dava tempo lá, a demanda era muito grande. Muita coisa para fazer para pouca gente, né? E por eu estar sozinho, sem saber, tinha que aprender tudo. Eu realmente demorava para fazer uma peça. Isso daí eu posso até dizer que eu demorava. Aí às vezes depois que ela ia corrigir, eu ia dar uma olhada, né? Para ver o que é que ela alterou, para mim saber o que é que eu tinha que fazer, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, algumas realmente ela corrigia, porque segundo ela estava errado. Mas algumas vezes eu via que ela só botava uma frase. Pra mim é redundância, né? Pra mim é redundante. Eu sou uma pessoa que gosto de ser mais direto, colocar só o básico. Acho que é desnecessário você ficar 2, 3 parágrafos falando a mesma coisa. Então, pra mim, basicamente é aquele fato, fundamento e pedido, né? Pra mim isso já é necessário. Mas eu não sei se é uma característica do escritório, né? Que é escritório para reclamadas, que gostam de enrolar. Quanto mais demorar o processo, melhor. Então, quando eu ia ver, às vezes as peças corrigidas mudavam uma ou pouca coisa, às vezes ela nem mudava. Então já era uma coisa que não estava me sentindo bem, né? Eu já planejei sair, já estava planejando sair, então quando fui dispensado, para mim foi um alívio, até menos trabalho, né? Do que eu chegar lá e poder falar que eu não quero mais ir. Da parte deles, eles não foram sinceros. Eu acho que assim, não tem problema, eu não posso escolher esse serviço, né? Você falar assim, você só quer trabalhar, quer moleza, né? Só quer trabalhar meio período e tal. Não, tranquilo. Para mim não tem problema eu trabalhar o dia todo, mas que seja uma coisa que seja sincera. Você acerte comigo logo no começo. Thiago, aqui tem muito serviço, tem muitos processos, a demanda é muito grande. A gente vai fechar aqui com você o dia todo, você trabalhar o dia todo, com o tempo de almoço. A gente
apesar de ser muito, não ter exclusividade, que tem muitos processos e dificilmente você vai conseguir dar conta de um processo pessoal. Se fosse sincero assim desde o começo, para mim não teria problema, porque eu já entraria sabendo, não me programaria para fazer outra coisa, né? Então, para mim não tem nenhum problema. Mas você prometer uma coisa no começo e durante o contrato você não cumprir, aí eu já acho chato. Eu não gostei em relação a isso. O pouco tempo que eu fiquei lá, eu consegui aprender bastante coisa, então não foi tempo jogado fora, que eu consegui aprender assim bastante coisas, realmente coisas que eu nunca tinha visto. Mas em relação ao processo do trabalho em si, que a gente não tem tanta prática, né? A gente aprende mais a teoria na faculdade. Outra coisa que eu pude notar lá, que eu não sabia que existia, não sei se você concorda comigo, se você já viu isso. Se você já tiver visto, comenta aqui embaixo se realmente isso existe. Eu percebi que existe meio que uma rixa ou então um preconceito na área trabalhista em relação a advogados para reclamante e advogados de reclamada. Lá, como era um advogado de reclamada, né? Um escritório para reclamada, muitas vezes eu via que tinha meio que um desdém ou meio que um preconceito, né, para advogados para reclamante, tanto que muitos lá, né, algumas pessoas ficavam falando assim, porque lá tem muito acordo, né, eles têm muito contato com escritórios de advogados de reclamante, como lá tem muito processo. E aí ficavam falando assim, não sei o que, eu odeio advogado de reclamante. Advogado de reclamante é cheio de frescura, uma coisa assim. E aí eu ficava só na minha calado, né? Porque, sei lá, acho que pra mim isso não tem nada a ver, né? Fortaleceu ainda mais esse meu pensamento. Essa semana eu ainda já fiz mais 2 entrevistas, né? Eu não sei se... Eu já cheguei a mandar mais 2 currículos aí pelo LinkedIn. Eu cheguei já a fazer mais 2 entrevistas. Na verdade, uma entrevista e a outra não chegou a acontecer. Mas uma entrevista que eu fiz, eu achei que eu tinha me saído muito bem, foi agora no começo da semana, para um escritório aqui também da região, aqui no Rio Grande do Sul, a região tem bastante oportunidade para advogado. Mas eu fiz uma entrevista aqui online, né, o escritório me pareceu legal, achei interessante a vaga, era para home office. Na entrevista, para mim, eu tinha me saído muito bem, para advogados, para reclamada também, né, um escritório para empresas. E aí foram falar das experiências, né? E eu falei que eu tinha alguma experiência, eu tinha alguns casos meus, pessoais, na advocacia autônoma, tinha participado um pouco de escritório. Aí eu falei que de audiência também, né? E aí eu falei que como eu tinha pegado mais casos para reclamante, porque realmente é mais fácil você começar nessa área para reclamante, as audiências também eram para reclamante. E aí eu não sei como chegou essa conversa, foi em relação... eu acho que foi em relação a conteúdo, alguma coisa assim, porque eles são ativos, né, em relação às redes sociais. E eu disse que eu tinha o Instagram, né, que eu divulgava através do Instagram, mas que eu criava mais conteúdos para reclamante porque é mais fácil, né, de engajar. E realmente é. E aí, pra mim, eu tinha me saído muito bem nessa entrevista e eu acredito que me saí muito bem. Eu falei tranquilamente, pude expressar o que eu penso. As examinadoras também pareciam que gostavam de mim, né? Eu falava, davam risada, né? E aí eu recebi um e-mail com retorno. Lá tinham falando que gostavam muito de mim e tal, que eu tinha me saído bem, mas o meu perfil era perfil de advogado de reclamante. E aí achavam que isso poderia me prejudicar em relação ao meu desempenho no escritório. Que pra mim não tem nada a ver. Eu não tenho nenhum problema de advogar para reclamante ou reclamada. Eu acho que a lei serve para os dois, né? Tanto para um quanto para outro. É igual você falar que um advogado criminalista não vai defender tal pessoa porque ela praticou um crime. Independente, ele não concorda com aquilo ali que ele fez, mas aquilo ali é o trabalho dele. Então ele tem que usar a lei para defender aquele cliente. E do mesmo jeito, eu acredito que seja aqui na área trabalhista. Então, para mim, tudo faz. Não tem nenhum problema em atuar para reclamante ou reclamada. E aí, não fiquei nesse escritório por conta disso, né? Porque ela falou que eu era advogado de reclamante. Então, eu vi que existe isso, né? Eu não sabia que existia meio que uma rixa, né? Não sei o que é. Se você concorda comigo, se já percebeu isso, comenta aqui embaixo. Você que é advogado também na área trabalhista. E aí, eu fiz outra também, né? Essa não chegou a fazer uma entrevista. Eu só me comuniquei por e-mail, foi pelo LinkedIn também. Eu mandei um currículo e a gente conversou um pouco por e-mail. E lá eu achei esse muito sincero, né? Porque a vaga era para advogado também, só que lá era CLT. Ele falou logo desde o começo, ó, que é CLT, 8 horas por dia, direito 2.400 de salário inicial, depois, quando passa da experiência, 2.600,
você pode ganhar por lucros, essas coisas, né? Era uma vaga bem legal, achei bem interessante para um advogado iniciante. CLT, só que lá tinha exclusividade, eu não poderia atuar. Depois que eu assinasse o contrato, estivesse lá, eu não poderia ter meus processos, e aí eu não quis. Para agradecer pelo contato, pelo retorno que a gente tinha conversado, não queria me comprometer e deixar de ter minha advocacia autônoma. Lógico que eu preciso do dinheiro, né? A gente precisa ter uma renda fixa, mas se eu aceitasse aquela vaga, mataria todos os meus projetos que eu tenho, né? Não poderia fazer nada. Só que eu achei interessante porque ele foi sincero. Eu acho que você tem que ser sincero. Se for, não adianta você iludir para que um advogado, um profissional aceite uma vaga falando que é uma coisa e depois fale que é outra coisa. Né? Nada a ver, né? Mas eu achei interessante falar tudo aqui nesse vídeo porque tem a ver com isso. Agora que eu tô mais com esse tempo, né? Eu vou estar mais tranquilo, eu vou poder tirar alguns projetos que eu tinha, estavam engavetados, que eu não tinha tempo, né, para fazer, porque eu estava comprometido com aquele escritório, ficava o dia todo lá. Eu pretendo trazer mais alguns vídeos aqui, ensinando alguma coisa. Posso até ser jovem advogada, ter pouca experiência na advocacia, mas na área em relação a digital, marketing digital, assim, é uma coisa que eu já estudo antes, muito tempo antes da advocacia eu já estudava. Mas eu já trabalhei com marketing digital, mercado de afiliado, então foi uma coisa que a gente vê que a advocacia está usando muito hoje, é uma coisa que eu já tenho familiaridade. Eu estou finalizando aqui um projeto que eu vou começar a investir no tráfego pago, no Google Ads. Estou finalizando só meu site, né? Eu já comecei, quem está fazendo o site sou eu. Não contratei nenhum designer para fazer. Eu pretendo trazer um vídeo aqui também mostrando como é que faz. Não é difícil, é uma coisa... lógico que dá um trabalho, sim, dá um trabalho. Você tem que ter um pouco de noção para saber a melhor forma de fazer. Eu vou trazer aqui ensinando vocês, ensinando como você pode fazer, né? Vou trazer bastante coisa aqui pro canal, alguns projetos que estavam engavetados. E agora com esse tempo eu vou conseguir fazer. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou aí, se você também já teve uma experiência ruim aí nessa área. Muito obrigado e até a próxima.